Ele é um dos grandes nomes na formação de líderes e performance organizacional. Com vocês, Rafael Mendes. Boa tarde a todos. Espero que agora, passado o almoço, né, já tomou um cafezinho, dá para a gente dar uma acordada, né? O ano passado, né, Dr. Newton fez o convite para eu estar aqui, novamente agradecer a Sebex, Dr. Newton, meus colegas, para falar um pouco sobre investimentos em saúde. E aí, esse ano, ele falou, vamos tentar um tema um pouco diferente? Vamos tentar um tema que eu acho que vai ser um tema comum para todos. Obviamente, temos grandes especialistas aqui no tema de saúde, mas vamos falar de gestão na saúde, que eu acho que a gestão na saúde hoje é um tema, eu acho que ela é menos falada do que ela deveria. Muitas universidades, a gente falou hoje sobre o aumento do número de universidades de medicina, só se você olhar na grade horária da maioria dessas universidades, empreendedorismo, gestão, criação de, né, a questão de liderança, não estão dentro da grade. E acho que a gente, como o próprio Torelli, que, enfim, falou muito sobre isso, eu tento ser um promotor para que a gente possa falar mais de gestão, falar mais de liderança, falar mais sobre esse tema dentro, obviamente, da própria saúde, porque a gente precisa falar sobre isso, que o futuro a gente tem que ser mais eficiente e não dá para ser eficiente se a gente não combinar muito bem a questão da qualidade com a eficiência, e a gestão é elementar e essencial para isso. Então, começando, vamos começar aqui. Pronto. Eu sempre gosto de começar com uma provocação, né? E acho que muitos de vocês já viram muitas palestras, né, das pessoas chegando e falando para vocês que na nossa empresa pessoas são o nosso maior ativo, que pessoas são tudo, que pessoas, o médico é o coração da empresa. E efetivamente muitas palavras e poucas ações. E a reflexão que eu faço para todo mundo, os que são empresários, os que querem ser empresários, os que são gestores, os que são líderes, os que são liderados, se a gente realmente, o que a gente fala, que a gente acredita, se a gente faz isso na prática. Eu acho que essa é uma reflexão que eu começo aqui falando um pouco para vocês, tá? Bem, já me apresentaram, acho que o motivo também da gente estar aqui, de eu estar tentando falar um pouco para vocês sobre a questão de liderança, é que durante 7 anos eu fui investidor de uma tese de oncologia e acabei sendo presidente do grupo também, que chama Oncoclínicas, acabou se tornando a maior empresa de oncologia do Brasil. A gente saiu de 100 pessoas para mais ou menos 1.500 pessoas. Né? Vendi minhas ações em 2019 e em 2020 sou engenheiro de formação, apaixonado por saúde, invisto em startups em saúde, sou conselheiro de empresas de saúde, enfim, fui fisgado aqui pela saúde. E agora na Vision One, que é uma rede de hospitais oftalmológicos que a gente tem no Brasil, a gente tem 64 unidades pelo Brasil, saímos de 250 pessoas, estamos agora com 5.5, 5.6 mil pessoas em 5 anos. Né? Na Oncoclínica foram 7 anos, aqui em 5 anos, 5.5 mil pessoas. Então, por isso que o doutor falou assim, como é que faz a gestão, como é que cria equipes, como é que a gente consegue fazer uma empresa realmente e esse cuidado com as pessoas, né? E a gente tem muito orgulho, obviamente não posso deixar de mencionar, do nosso hospital de olhos aqui do Piauí, o Hospital Vilar, que é sem dúvida, né, a minha opinião, né, o melhor hospital, né, de olhos do estado, né, enfim, um dos melhores do Brasil. Mas muito feliz também estar aqui. E o Vilar, eu gosto de falar sobre isso, porque o Vilar hoje é um exemplo, o Piauí é um exemplo para a gente em termos de pessoas. O nosso NPS mais alto do Brasil está aqui no Piauí, é o Vilar. E eu vou... As outras clínicas não estão aqui, então eu posso falar, mas eu me atrevo a dizer que a melhor gestão de pessoas do Brasil está no Piauí e é do Hospital de Olhos do Vilar. Mas, enfim, gente, liderança é um tema presente, é um tema que todo mundo está querendo entender, todo mundo quer estudar, vários artigos. As pessoas querem ser mais líderes, né? Um dado curioso, o número de livros nos últimos anos eles caem, né? Obviamente por causa da internet, o acesso que a gente tem. Livros de temas como leadership, né, como liderança, eles crescem. Artigos batem recordes, né? E acho que todo mundo já recebeu algum convite aí de um coach, né, algum curso, workshops, enfim. Tem uns fazendo a cabeça, não aguento mais, é isso mesmo. Às vezes realmente a gente escuta muito mesmo. Mas é um tema, as pessoas querem ser melhores líderes, as pessoas querem se desenvolver, né? E aí trouxe um artigo de Harvard, para quem não leu esse artigo, é um artigo simples, rápido de ler, mas é um artigo bem profundo, né? Esse artigo de Harvard ele é a base de um doutorado
desses 3 pesquisadores, onde eles entraram em 12 mil empresas, em 34 países, fizeram mais de 20 mil entrevistas, e a conclusão que eles chegaram é meio óbvia, né, gente? Mas, enfim, é que empresas que investem em pessoas, investem em gestão, elas crescem 25% mais rápidos e elas são 75% mais produtivas e elas têm, obviamente, uma capacidade maior de reter talento, né, um turnover muito menor, né? Enfim, um clássico, para quem nunca leu, vale a pena ler, vários estudantes aí, o Good to Great, do Jim Collins, apesar de um livro bem antigo, mas é um livro ainda muito atual. Ele fez uma pesquisa detalhada com várias empresas no mercado americano, pegando a criação de valor com base nas ações, no valor das ações das empresas, de grandes empresas americanas, e selecionou 11 empresas que bateram 3 vezes o valor de mercado, né? E elas tinham e o livro é basicamente para falar o que essas empresas tinham em comum, né? E, obviamente, um dos temas que ela tinha em comum é o que ele chama de liderança nível 5. Né? E o que é o tal do líder nível 5, para a gente começar a falar sobre liderança aqui, né? O líder nível 1, ele é capaz de fazer alguma coisa, ele tem conhecimento técnico. O líder nível 2, ele é colaborativo, além de ser capaz, ele consegue interagir com as pessoas, consegue colaborar com as pessoas. O líder nível 3, ele não só consegue colaborar, como ele consegue gerir recursos, sejam recursos, né, de capital humano ou recursos financeiros, processos, né? O líder nível 4 é aquele líder que, além de conseguir obviamente, os outros líderes, todos esses outros níveis, ele consegue também inspirar, consegue fazer as pessoas irem para a mesma direção. Eles conseguem deixar a liderança, a equipe, com uma visão muito clara. Aí todo mundo já deve estar pensando, né? E tem além disso, existe mais alguma coisa que um líder tem que ter para ser o tal do nível 5? Tem. E esse é o grande insight que eu acho desse livro. Que o grande líder que eles chamam, ele tem humildade pessoal, curiosamente. Então, ele é um grande líder, ele sabe que é um grande líder, mas ele sabe colocar o ego à parte. Ele sabe trabalhar muito bem essa questão de que o mundo está transformando, que a gente precisa, a gente não pode se acomodar, a gente não pode achar que o que funcionou no passado vai funcionar no futuro. Mesmo na empresa, hoje, a gente tem um conflito natural de gerações. Eu não me comunico igual, e o time do Vilar sabe, com a nova geração e a antiga geração. Eu tenho que fazer alguns ajustes, é normal isso. E, além disso, ele tem uma determinação fora do comum de levar a equipe para um objetivo em comum. E aí, falando um pouco mais de liderança, esse é um projeto para quem também tem curiosidade intelectual para ler, tem vários artigos sobre ele, é um caso super clássico também, do Google. O Google, durante muitos anos, ele se perguntou, como é que eu consigo crescer de forma sustentável? Como é que eu consigo crescer mantendo a minha eficiência? Porque, obviamente, o Google, há vários anos atrás, até hoje, obviamente, né, continua crescendo de forma muito rápida. E pessoas são importantes para esse crescimento ser sustentável. Ele criou um projeto que ele chamou de Oxygen, onde ele fez uma pesquisa detalhada, usando vários dados do próprio Google, né, com os colaboradores, sobre o que seriam os melhores líderes, ou seja, qual o perfil de líder que conseguiu trazer mais resultados para o próprio Google. E resultados, eu não estou falando só de financeiro, não. Estou falando de resultados de turnover, resultados de satisfação de colaboradores, resultados de criatividade, de inovação, enfim. E, novamente, né, não vai dar tempo aqui em 20 minutos falar tudo, mas eu vou falar o resumo, dar o spoiler, e acho que vale muito a pena quem tiver curiosidade de ler. Né? Primeiro, um bom líder, ele é um bom treinador. Eles chamam de coach em inglês, né? Em português, a melhor tradução foi treinador. Né? Ele empodera a equipe. Então, ele não é centralizador, ele empodera, ele dá espaço para a equipe. Ele expressa uma preocupação, curioso isso, essa pesquisa do Google Oxygen não é recente, tá? É de algumas décadas não sei, mas acho que acho que uns 10 anos atrás que eles fizeram, já tem essa preocupação com o bem-estar pessoal, né? Porque essa pessoa não está bem, ela não está bem, como é que ela vai fazer bem o trabalho dela, como é que ela vai conseguir liderar alguém? Né? A gente tem uma correlação que eu acho muito legal, no avião o pessoal não fala, se tiver uma pane no avião, primeiro coloque em você, depois no seu companheiro. Acho que é um pouco isso na liderança. Primeiro a gente tem que estar bem oxigenado, a gente está bem com a gente mesmo, a gente tem que estar confortável com nós mesmos para a gente poder ser, para que podemos ser bons líderes, né, com os nossos liderados e com as empresas. Né? Um bom líder, ele é orientado a resultado. Eu acho ótimo, né, cuidar da satisfação, né, pessoas felizes,
Mas, gente, a gente precisa de resultado. E resultado, obviamente, se eu sou a cooperativa, tem os seus resultados, uma atenção com o cooperado. Se eu sou um hospital filantrópico, eu tenho outros resultados, muitas vezes nem financeiros, né? Mas tem que ter, sim, uma visão de resultado. Ele é um bom comunicador, sabe comunicar, deixar a equipe confortável e saber que ela está sendo, que os objetivos estão em comum. E isso é uma coisa que é difícil, né, gente? Ter uma escuta genuína, né? Quantas vezes já não chamaram a gente para falar, e aí vem um tema, a gente já fica assim, né? Já está numa palestra, já está usando o celular, e a gente não para realmente para dar atenção, né? E não só no trabalho, mas nos nossos filhos, né? Na nossa vida. Então, acho que hoje é um tema aí realmente importante dessa escuta genuína. O bom líder, ele apoia o desenvolvimento, porque ele quer que as pessoas que ele lidera se desenvolvam, e se desenvolvendo, elas cresçam, né? E eu uso uma correlação importante da importância do reserva, né? A gente fala, o reserva do Ronaldinho, o reserva enfim, do jogador. O reserva tem um papel tão importante, porque o reserva ele bota pressão no titular. Se o reserva não está ali crescendo, o titular acomoda, né? E eu acho que a gente, como líder, é isso. Eu tenho que botar, né, e desenvolver a nossa equipe para que a equipe também me pressione, né? Eu quero que eles peguem o meu lugar, né? E eles querendo pegar o meu lugar, eu vou me desenvolver, eu vou crescer a empresa, e eu não quero perdê-los também, né? E, por fim, tem uma visão clara e estratégica para a equipe e, obviamente, as habilidades técnicas, né? Então, algumas coisas se correlacionam, tá? Então, afinal, descobrimos qual é o líder perfeito, certo? Então, todo mundo já aprendeu, vai ler o livro, né? E a verdade é que o líder perfeito, gente, não existe. E eu gosto dessa frase do Dalí, né, que eu acho que ela é bem emblemática. Por que o líder perfeito não existe? Tá? Porque o líder perfeito depende da situação que a gente está. Tá? E já dando um spoiler aqui do próximo aqui, quem sabe quem é essa pessoa aqui? Vamos ver. Haaland. Eu tenho 2 filhos, né, um de 11 e um de 8, obviamente muito bem educados, né, corintianos roxos, né, como vocês podem imaginar. Mas, enfim, vai Corinthians. E é o Haaland, né? Mas muita gente não sabe quem é ele, né? E se eu te falar que esse jogador, ele é um centroavante de 24 anos, fez 100 gols em 108 jogos, e ele vale simplesmente... Quer chutar, doutor Paulo, quanto vale ele hoje? Dá um chute aí. 100 milhões de euros. Quem dá mais? 120. 1,5 bilhão de reais. Ele é o segundo jogador mais valioso do mundo hoje. Tá? Então, nós temos os Haalands na nossa empresa, não tem? Nós temos os Haalands na nossa equipe. Então, vamos fazer um time? Esse time ganha... Que tal fazer um time, então, só de Haaland? Esse time vai ganhar jogo? Esse time vai ganhar alguma coisa? Ele seria campeão? Então, nós, como líderes, né, as verdades da liderança é que talento pode até vencer jogos, né, mas o trabalho é equipe. A gente saber montar uma equipe é o que vence campeonatos. Frase clássica, não sei quem sabe, mas é uma frase clássica de Michael Jordan, né? E o Bulls, né, para quem não sabe, vale muito a pena ver A Última Dança, a série da Netflix. Então, é bem bonito de ver a história do Bulls e como ele, como grande jogador, o Haaland, ele valorizava a equipe dele e cada um tinha o seu papel, né? Então, a conclusão para isso não existe um perfil de liderança perfeita. A liderança não se resume, não pode se reduzir a uma pessoa. Se resume a uma pessoa, está errado, né? Se a empresa depende de mim, está errado. Eu não sou um bom líder. E a gente precisa formar equipes complementares e diferentes. Eu estou no meio de uma crise, há 2 anos atrás, né, Vera, que a Vera me assustou. É uma equipe. Agora, as coisas estão mais tranquilas, é outra equipe. Agora eu preciso crescer, é outra equipe. A minha equipe se desenvolveu, está mais madura, é um outro comportamento, é outra forma que a gente tem que lidar, né? Então, vamos lá para a palestra, né? Então, vamos montar uma equipe de alta performance em 7 minutos, acho que a gente vai conseguir. Eu trouxe temas assim mais práticos para vocês, tá? E, obviamente, eu vou colocar alguns livros para todo mundo depois poder ler, mas, em resumo, não tem muito segredo, gente. Primeiro, monte a equipe certa, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Com a equipe certa, primeiro eu vou trazer as pessoas certas. Com as pessoas certas, eu vou criar um ambiente fértil e seguro para que elas se desenvolvam. Criar rotinas e ações para que esse desenvolvimento a gente acompanhe e tenha disciplina para desenvolvimento e, obviamente, incentivar e desenvolver os talentos. Tá?
Montar a equipe certa, como eu falei, a gente conseguir montar uma equipe complementar, porque é impossível alguém ser bom em tudo. Não existem super-homens, super-heróis, existem bons líderes, mas que vão ser frágeis em algum ponto. E não tem problema, porque a gente monta uma equipe para complementar as nossas fraquezas. Né? E aí tem uma série de ferramentas, enfim, eu deixo depois aqui vocês, a apresentação fica à vontade aí para quem quiser. Pontos positivos e negativos, né? Mas eu vou dar um exemplo super claro. Isso aí foi quando eu comecei a montar a Vision One, quando a XP me convidou para fazer essa tese, a gente criou e desenhou do lado. Eu fiz um Excel, né? Um Excel simples dos meus ciclos, né? Eu comecei com uma empresa, obviamente, com faturamento aí por volta de 50 milhões, não dava para contratar todo mundo que eu gostaria. Hoje, com 1 bilhão de faturamento, já consigo ter líderes mais sofisticados. Mas eu coloquei o que eu tinha ali de competências, que eu conseguia, né, suprir essas competências dentro de um orçamento limitado, e quem que eu precisava e como que eu ia contratando à medida que a gente ia crescendo, né, que ia caber na conta. Né. Literalmente, um exercício também de humildade, de saber eu não sou bom em tudo e algumas coisas eu não vou conseguir fazer como médico, né, não sou médico, adoraria ter, acho que eu tenho uma empatia com o ser humano, mas nunca vou ter a empatia profunda do médico, nunca vou entender a cabeça do médico. Né. E aí, com né, o time formado, isso é importante. A gente usa, né, o Insight Discovery, mas podem ser outros, ter o perfil diferente. Ter aquela pessoa mais agitada, aquela mais tranquila, aquela mais agressiva, aquela mais conservadora, né, para que a gente possa não ter pontos cegos na nossa gestão e na nossa liderança. Né. Ambiente seguro, obviamente proporcionar, né, um espaço seguro, um ambiente onde as pessoas possam se abrir, possam falar o que elas pensam. Né. E aí tem, enfim, cultura, governança corporativa, programa de compliance, enfim, várias ferramentas aí. Eu gosto de falar da nossa cultura, porque a gente montou a cultura, a gente não contratou consultoria, a gente fez de nós, então saiu de dentro para fora, foi bem profunda mesmo. Né? E a gente começou com o cuidar, né? E pena que o Torelli não está aqui, porque quando a gente fez cuidar de pessoas, as pessoas, a gente pensou exatamente no que o Torelli falou de manhã. É médico, é colaborador. Ah, Torelli, você está aí, que bom. Então, você falou hoje de manhã, né, sobre a questão de pessoas, e é isso, a gente não colocou cuidar do paciente, a gente não colocou cuidar do médico, a gente colocou pessoas, porque a pessoas é nós mesmos, é o médico, é o colaborador, é o acompanhante do paciente. Né? Obviamente, o paciente está no centro do cuidado, mas a nossa cultura é isso, é cuidar de pessoas. Né? Como? Com integridade, de forma de trabalho em equipe, inclusivos, dedicados, ágeis. E a gente fez uma coisa simples, usamos a palavra cuidar e colocamos as palavras para que as pessoas memorizem, não virem uma palavra bonita, né, na parede que ninguém lembra depois. Né? E não foi fácil montar, tá? Porque o I virou integridade, o D, enfim, aí vocês imaginam como é que a gente fez, tá? E a gente conseguiu encaixar e fazer esse como. Né? E o quê? Né? Vocês vão ver, muitas empresas, né, gostam de falar, quero ser a maior do Brasil. Nós somos hoje a maior empresa de oftalmologia do Brasil. Eu consegui, junto com a nossa equipe, montar a maior empresa de oncologia do Brasil. Mas nunca foi objetivo montar a maior empresa do Brasil. Eu sou conselheiro da maior empresa de ortopedia do Brasil, mas nunca foi objetivo montar a maior empresa de ortopedia. Reprodução humana, a mesma coisa. É consequência. É sempre consequência. Eu falo, você ser grande, você ser o maior não quer dizer que você é grande. Eu ser o melhor do Brasil, não quer dizer que eu sou bom. Eu posso ser medíocre e ser o melhor do Brasil. Então, em vez de focar em ser o melhor, foque em ser bons, em inspirar os outros. E se alguém é melhor que você, é o reserva que está lá te pressionando para você ser melhor ainda. E aí tem os nossos programas de compliance, que a gente tem muito orgulho, canal de denúncia, enfim. E aí, obviamente, com o ambiente bem feito, a gente prioriza as ações, e aí todas as ferramentas de gestões, PMO, escritório de projetos, enfim, aí uma série de ferramentas. A gente tem o nosso guia de gestão, que é o Descomplique, gestão de indicadores, as nossas reuniões de resultados, nossa gestão de OKRs, né, que a gente usa até da própria metodologia do Google, enfim. Né, e, obviamente, o planejamento anual também. Né. E, por fim, obviamente, desenvolver os talentos. E aí tem, desde cargos e salários, saber que a gente está pagando de maneira justa e fazendo os incentivos corretos, né, não só para os colaboradores, mas para os médicos também, focar em desfecho. Eu tenho uma operadora que eu preciso trazer uma saúde suplementar para ele, eu preciso um médico alinhado comigo, feliz. Cultura de reconhecimento, feedback, enfim, uma série de exemplos aqui. A gente tem lá o Feedback 360, que eu vou te falar, para quem é líder, ainda mais que tem uma posição como presidente, como eu, por exemplo, receber um Feedback 360 às vezes dói. Né? E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo o feedback, mas o presidente não vale, porque o presidente, né, tá muito, né, o conselho não pode, não, o conselho é o conselho, né? Lá não, lá todo mundo recebe e a gente tenta da menor maneira possível, que seja da maneira mais honesta possível, tá?
Muito bem, segui os passos todos, agora eu já sei como gerir, já sei como que é a importância da liderança, já sei gerir equipe. Então, o que pode dar errado, tá? E aí eu gosto muito desse dilema, é um livro que chama... É um livro, enfim, não vou dar spoiler ainda, mas o dilema da performance, basicamente, é o seguinte: quando a gente tem uma pessoa que é alta performance e eu confio muito nela, uma alta adesão cultural, é fácil, ela é promovida, ela é diretora, ela é presidente, não importa. Você não quer perder ela de jeito nenhum, né? Quando uma pessoa tem uma baixa performance, uma baixa confiança, uma baixa adesão cultural, é fácil também, né? Não dói desligar uma pessoa dessa, né? Dói quando a gente tem uma pessoa que é uma adesão cultural muito boa, aquela pessoa querida, aquela pessoa legal, você quer ajudar, mas ela não vai. Mas você quer ajudar, mas ela não vai. É difícil, né? E tem a outra, que é o seu melhor, né, médico, melhor funcionário, mas cria caos, não tem nenhuma adesão cultural. Aí você fala, vou tirar ele, vou tirar ela, vou perder performance, será que eu deveria fazer isso, né? E aí você fica nessa indecisão, né? E aí, no livro, né, do Seals Team, né, que é um livro bem legal, que vai estar aqui também no final, eu vou mostrar para vocês, eles exploram muito bem essa questão, né? E a decisão deles foi focar na confiança, né? É melhor uma pessoa que tem uma performance um pouco pior, mas eu confio nela, porque eu estou no meio de um campo de batalha, é mais importante do que o melhor atirador, né? E aí fica como reflexão para todos, né? E aí, para fechar aqui o último slide aqui, esse livro é um livro muito legal, os 5 desafios das equipes, né, em inglês é The 5 Dysfunctions of a Team, do Patrick Lencioni, e ele fala quais são os 5 pontos que faz uma equipe não performar como ela deveria, tá? Primeiro ponto, confiança. Tudo começa com confiança. Se uma equipe não tem confiança, já começou errado. Uma vez que ela tem confiança, ela está confortável a conflitar, né? E nós, brasileiros, latinos em geral, eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos, trabalhei um tempo também no Canadá, eu vejo a diferença de cultura que tem. O brasileiro não gosta de dar feedback, não gosta de falar a verdade, e não gosta de receber também. A gente é muito, não sei, a gente quer ser legal, a gente quer ser bacana, e às vezes você precisa conflitar, você precisa encarar a verdade. Então, se você não tem confiança, você não tem conflito. Mas uma vez que a gente conflitou, a gente vai comprometer. Não foi a opinião, o Dr. Newton falou que a gente deveria ir para a esquerda, a maioria foi para a direita, mas é para a direita que eu vou. E se der errado, não vai chegar e falar, eu disse que era ir para a esquerda. Não, uma vez que a equipe concordou que tem que ir para a direita, é direita. E aí a gente se compromete com isso. E se comprometendo com isso, a gente vem à parte da responsabilidade. Eu sou responsável porque eu comprometi. Eu vou cobrar dos meus colegas o que a gente combinou, né? E depois com essa tranquilidade de cobrança, obviamente a gente vai traçar os nossos objetivos, e é isso que algum desses pontos, caso não aconteça, que acaba quebrando a alta performance de uma equipe, tá? E após tudo isso, gente, a boa notícia para vocês é que vocês vão ter que fazer isso milhares de vezes. Por quê? Porque não existe líder perfeito, não existe equipe perfeita, existe uma equipe perfeita para aquele momento, um líder perfeito para aquele momento. E, infelizmente, ou felizmente, para nós gestores, senão não precisaria de presidentes, né? A gente tem problema o dia inteiro, a gente tem que ir atrás de solução o dia inteiro, e a gente tem que mudar a equipe, a gente tem que ajustar a equipe a todo momento, tá? Enfim, obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou deixar aqui, esses são os livros que... Eu coloquei os livros originais, tá, em inglês, mas facilmente vocês conseguem em português também. São livros que eu gosto muito, sobre liderança. Vou deixar um tempinho. Feedback, né? É isso aí, tá certo, importante. E aqui os meus contatos, para quem quiser, vai ser um prazer a gente falar sobre esse tema que eu sou apaixonado, e obrigado novamente pelo tempo, obrigado, Tonito. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Vamos lá? Levanta a mão, por gentileza, tá? Boa tarde. Rafa, te conheci no último CBEX e te acompanho desde lá, e eu fico imaginando o desafio que é esse crescimento tão grande em tão pouco tempo. E eu queria saber de você qual foi o maior desafio a nível cultural
de você conseguir unificar, ou se não é unificado, como é que funciona você crescer para o Brasil todo com várias empresas de culturas totalmente diferentes? Essa pergunta é muito boa, é uma pergunta que muitos nos fazem em relação a isso também, até outras empresas estão querendo expandir, né? Eu acho que o primeiro ponto que vou te falar, a nossa cultura está indo muito bem, mas temos muitos desafios ainda, não é fácil, né? Somos muito jovens. Mas acho que o primeiro ponto é a gente respeitar a região que você está, né? Eu tenho uma coluna, eu tenho um direcionamento, né, de cultura, que é aquilo que você colocou. Mas a gente é muito flexível, obviamente flexível, sem perder aquela diretriz macro. A gente sabe se adaptar e entender que o Piauí é muito diferente de São Paulo, que é muito diferente do Rio, que é muito diferente do Maranhão, né? São as praças, a gente está em São Paulo, Maranhão, Brasília, Goiânia, Tocantins, Piauí, interior de São Paulo, que é diferente de São Paulo, né? Interior do Piauí também, que é diferente de Teresina. Então, eu acho que o primeiro ponto é você tomar cuidado para você não matar o que a empresa tem de bom, a empresa que está se associando a você. Não achar que você, né, sabe tudo e que o que você faz é a melhor forma possível. Então, primeira coisa, antes de você começar a mudar, né, a cultura, ou as pessoas, ou os processos, é você entender onde você está, não matar o que é bom e, obviamente, tentar melhorar o que pode ser melhor, né? Eu faço uma correlação com Fórmula 1, né? Eu sou um apaixonado por Fórmula 1 também. Hoje em dia está meio difícil de assistir, né? Não tem muito brasileiro, né? Bons tempos de Ayrton Senna para os mais antigos, aí, nostalgia do nosso Ayrton. Mas quando você tem uma volta, que você fez 1 minuto, e aí você tem um outro piloto que faz uma volta em 1 minuto e 10, é muito fácil. Você pega e copia do piloto que faz 1 minuto. Isso é fácil. E isso que 90% das empresas fazem. Copiar o que o outro faz e conseguir ganhar 10 segundos por volta. O que poucas pessoas fazem? Olhar, mesmo esse cara que fez 1 minuto e 10, de repente a primeira parcial dele é melhor do que o que fez 1 minuto. E aí, se você conseguir pegar um pouquinho desse, um pouquinho daquele, um pouquinho do outro e jogar todos, você tem uma volta de 50 segundos. E aí você não está ajudando aquela empresa a fazer 50 segundos, está ajudando a sua empresa toda a melhorar. E a gente tem muito isso, né? Os gestores que estão aqui sabem que eu reforço muito sobre isso, né? Quando a gente entra em uma nova unidade, num novo local, antes de sair já, né, querendo falar o que tem que fazer, vamos escutar. Né? Muita gente fala, pô, vocês estão aqui há 3 meses e não fizeram nada. A gente fez muito, a gente está escutando, escuta genuína, a gente está vendo, a gente está entendendo. E eu vou dar alguns exemplos práticos, tá, para você, por exemplo. Né? Gestão de pessoas, Vilar, dá um show. Né? Gestão de crônicos, Maranhão dá um show. Gestão de plástica, Brasília dá um show. Lente de contato, adaptação à lente de contato, São Paulo dá um show. Né? E por aí vai. Né? Imagina se eu pegasse uma prática e jogasse tudo. Eu estaria perdendo essas oportunidades. Né? E acho que é por isso, e quando você faz isso, às vezes uma clínica pequenininha, Rio de Janeiro, nossa menor operação hoje, às vezes ela é pequenininha, né? Ou uma região super longe, no Tocantins, por exemplo, quando você faz esse olhar, e aí falando de cultura, você mostra para eles que eles são importantes e que eles podem transformar o Brasil como um todo. Né? Porque a gente está falando de saúde também. Né? Então, acho que é um pouco disso. Agora, cultura é que nem educar filho. Né? Para quem tem filho aqui, e quem não tem vai entender. Você fala, filho, não bota o dedo na tomada. Aí ele, filho, não bota o dedo na tomada. Aí ele vai e bota, dá choque. Aí você viu, deu choque, mas tudo bem, filho, mas você viu, não pode. Você tem que ficar repetindo todo dia, toda hora. Né? Cultura é meio como a sua mulher, ou seu homem, ou seu marido, enfim, seu companheiro, seu pet, não importa. Né? A gente não chega um dia e fala, faz uma festa, né? Amor, eu te amo. Faz uma mega festa para ela e vai embora no dia seguinte e está tudo bem. Né? Não, é todo dia. Bom dia, quer um café? Vou pegar para você. Então, eu acho que cultura é um pouco disso. É o dia a dia, é o exemplo do dia a dia. É todo dia repetir, é mostrar que você é diferente. E por isso que é tão difícil de você conseguir integrar. E aí tem que ter um pouco de paciência mesmo, mas aos pouquinhos a gente vai construindo. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Mais alguém? Então, vamos seguir para o próximo momento. A gente convida aqui o Dr. Newton Nunes, mais uma vez, para a entrega do presente ao nosso palestrante e também para uma foto oficial.
Olha para cá também, por gentileza, depois ali, ó. Obrigado. Dr. Newton permanece aqui, tá? Por gentileza. Para o próximo momento.